Você já ouviu aquela frase assim, ó? Ninguém nasceu com um manual, ninguém nasceu com uma explicação de como deve ser a vida. Já viram esse tipo de frase? A gente não veio com um manualzinho quando a gente nasceu. Quem já ouviu? Talvez você até falou isso, né? A gente não nascemos com um manualzinho de como viver, mas isso é um engano nosso. Nós nascemos e já temos um manual. Esse é o grave problema, porque se eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como um livro para me motivar apenas, ele não passa de um livro de autoajuda. Se eu olho para a palavra de Deus como um livro das religiões, ele não passa de informações religiosas. Agora, se eu entendo que a palavra de Deus é a direção de Deus para a minha vida, então a minha visão sobre a Bíblia Sagrada, ela muda totalmente. Por isso é importante como você olha para a palavra de Deus. É importante como você vai ouvir essa palavra agora. Amém, pessoal? Não é um livro para falar de religião. Aqui nós não estamos para discutir religião, mas nós estamos aqui para entender como que Deus quer que nós venhamos viver. Amém? É importantíssimo você olhar para isso. Nós fomos criados por Deus. Se somos criaturas de Deus, se somos criados por Deus, Ele pode dizer como devemos viver. Ele diz como deve ser a nossa vida. E como que nós vamos saber? Através da sua palavra. A Bíblia Sagrada nada mais é do que os pensamentos de Deus escritos. Diga comigo, a Bíblia Sagrada são os pensamentos de Deus escritos. Agora entenda uma coisa, eles são a palavra de Deus, ela é os pensamentos de Deus escritos para que eles sejam lidos e se tornem os meus pensamentos. Por isso Paulo diz, não vos conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela está na condicional. Qual condicional? De eu transformar a minha mente e deixar de pensar como eu penso no mundo, como as coisas naturais guiam toda a humanidade, e passar a pensar como Deus pensa. Deus tem um pensamento sobre o homem, como deve ser o homem. Deus tem um pensamento de como deve ser a mulher. Deus tem um pensamento de como o casal deve conduzir a sua vida como marido e mulher. Deus tem um pensamento como o casal deve criar os seus filhos. Deus tem um pensamento de como a família deve se comportar na sociedade. Ou seja, esses pensamentos na verdade é a vontade de Deus para nós aqui. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada como este manual, eu entendo, eu vim para este mundo com um manual de instrução. Aqui existe um manual de como viver, abençoado. E aí, meu irmão, nós temos que caminhar nesse conhecimento e entender que o que Jesus fez foi demonstrar. Tudo que Jesus realizou quando esteve aqui há mais de 2000 anos, foi uma demonstração para que nós venhamos imitá-lo. Imitar é fazer a mesma coisa. Imitar é ser igual, parecido. Então vamos compreender como que Jesus começa mostrando a forma que nós devemos caminhar com Ele. Primeira coisa, Jesus ele chega até a idade dos 30 anos, 30 anos da sua vida, ele não faz nenhum milagre, ele não cura ninguém, ele não faz nada nesse aspecto. Jesus ele simplesmente cresce e espera o momento em que o Pai diz, é agora. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu devo esperar o tempo de Deus para a minha vida. Amém, pessoal? Amém. Para que eu possa tomar decisões cruciais na minha vida. E enquanto Deus não me diz, é agora, o que eu tenho que fazer? Crescer como Jesus crescia, em graça e em sabedoria, diante dos homens e diante de Deus. Esse período muita gente não quer, que é o período de se dedicar em conhecer a Deus e crescer espiritualmente falando. Consegue compreender isso? Esse período muita gente não quer. Aí Jesus começa o seu ministério, é batizado, começa o seu ministério. O que mais que eu aprendo com Jesus? Que eu não devo
estar com Jesus, querendo falar de Jesus para o mundo do meu jeito. Eu tenho que pegar o jeito de Deus. Jesus passou com os seus discípulos, que ele escolheu para caminhar com ele, durante 3 anos ensinando a respeito do reino de Deus. Amém? Amém. Então a primeira coisa, para eu caminhar com Deus, precisa que alguém caminhe comigo um período, me ensinando como entender o reino de Deus. Esse também é um processo que muita gente não quer. Ele quer individualidade. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Aqui é onde nascem muitas heresias e muitos enganos, porque ele não é encaminhado no entendimento para depois caminhar sozinho. Ele já quer nascer sozinho e fazer a vida dele espiritualmente falando sozinho. Aqui que está o perigo. Quantos de vocês estão com fome da palavra, mas muitos podem se perder nesse momento de fome? Por quê? Porque não entende como procede o reino de Deus e vai viver de acordo com o que acha, comendo qualquer tipo de comida e se estragando espiritualmente. Como é bom, meu irmão, você ser puro na sua vida espiritual. Como é bom quando eu converso com algum irmão da igreja e eu percebo que ele tem pureza, ele não foi estragado ainda pelas religiões. Mas muitos de nós que aqui estamos, infelizmente tivemos essa tristeza de ser estragado pelos conceitos religiosos. E aqui é um problema sério, porque nós temos que fazer um processo de limpeza, de cura e depois de conhecimento da verdade. Se você nunca teve contato com as religiosidades que estragam a sua fé, parabéns, continue puro. Por isso se preserve, não coma qualquer comida. Amém, pessoal? Amém. Agora, apóstolo, já fui. Seja honesto com você mesmo. Passe todo o conhecimento que você tem pelo processo de purificação que é a palavra de Deus. Todo o conhecimento que você tem no reino de Deus, procure saber se está correto. E a forma de você saber que você está correto é usar a palavra de Deus como balizador. Ela vai dizer para você se o que você pensa está alinhado com o que Deus está falando. Amém, pessoal? Amém. Por isso é importante nós entendermos como Deus quer que nós venhamos entender. Então Jesus passa com os seus discípulos durante 3 anos, ensinando os seus discípulos a respeito do reino de Deus. E os discípulos faziam somente o que Jesus delegava a eles para fazer. O que eu aprendo com isso? Que eu preciso passar um tempo só crescendo e aprendendo. Amém, pessoal? Amém. Eu preciso. Depois que Jesus sobe ao céu, diz para eles: vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder de Deus. Ou seja, Jesus sai de cena, mas os discípulos, por mais que tinham passado 3 anos estudando com Jesus, na prática, ouvindo Jesus dia e noite, eles não saíram falando de Jesus. Eles tiveram que aguardar até que do alto eles fossem autorizados por Deus. E a autorização era serem revestidos do poder de Deus. Estão acompanhando comigo? Sim ou não? O que acontece? Eles vão para Jerusalém e ficam lá. Esse processo demorou cerca de 40 a 50 dias. Até que do alto eles foram cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles e trouxe a eles um poder sobrenatural, capacitando eles, a partir deste momento que você começa a ver os grandes acontecimentos da fé por meio dos discípulos e não mais por meio de Jesus. Jesus saiu de cena, mas agora acontece grandes acontecimentos através de Pedro, através de João, através de todos os discípulos. Multidões foram tocadas, pessoas foram abençoadas, coisas grandes começaram a acontecer, muitas coisas, vidas transformadas. Começou a haver uma revolução, e essa revolução causou uma preocupação com o sistema político e religioso da época. Por quê? Porque Jesus dentro do povo estava fazendo algo extraordinário. Amém, pessoal? Então, após a descida do Espírito Santo, foi que começou a acontecer milagres que aconteciam com Jesus, mas não mais com Jesus, e sim com seus discípulos, com a ausência de Jesus na terra, mas com a presença de Jesus dentro deles. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Que eu preciso entender
que o mundo espiritual é que me habilita a viver o sobrenatural. Amém, pessoal? O sobrenatural. É muito comum os evangélicos ficarem só preocupados com uma vida de pecado, com uma vida de moralidade. Essa preocupação não deve existir na vida do crente. Por quê? Porque se ele está cheio do Espírito Santo de Deus, o fruto não pode ser diferente. Então isso não é a minha preocupação. A minha preocupação não é pecado, a minha preocupação não é falar de pecado, a minha preocupação, se eu posso dizer essa palavra, para você entender, é se eu estou cheio de Deus ou não. Por quê? Porque o resultado que eu terei na minha vida vai depender de quem está dentro de mim. Se eu estou cheio do Espírito Santo, o resultado vai ser fruto do Espírito. Amém, pessoal? Eu não estou falando sobre crentice. Quando você ouve essa palavra e tenta pegar e colocar ela em experiências humanas, você diz, mas aquela pessoa não era cheia do Espírito Santo? E por que ela fez isso, fez aquilo, aquilo outro? Nós precisamos entender o seguinte, querido. Primeira coisa que você precisa entender. Nem todos que dizem ser são. Jesus diz, nem todos que estão em Israel são israelita. O que ele está ensinando? Nem todos que estão na igreja nasceram de novo. Nem todos que se dizem ser de Deus são de fato. Nem todos que estão em Israel, apesar de estarem em Israel, não são por natureza israelita. Pegou a visão? Entendeu sim ou não? Primeiro ponto que eu preciso entender é esse. Segundo, que a minha vida com Deus não deve ser baseada na experiência de homens. Por quê? Porque enquanto existir a humanidade, vai existir crise. Os homens, Deus sempre vai mostrar que eles são incapazes de se salvarem. Porque só assim nós recorremos a um Salvador. Consegue entender? Sim ou não? O que eu tenho que fazer? É só olhar para a minha vida e dizer, eu tenho que seguir o que diz a palavra de Deus. Então, sobre aqueles homens, sobre os discípulos e mais ali, outros discípulos que estavam no cenáculo, veio sobre eles o Espírito Santo. A partir daquele momento, começou a acontecer coisas sobrenaturais, porque eles foram capacitados do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero lembrar você, que esse mês nós estamos falando sobre a Trindade. Falamos na semana passada sobre entendimento, da importância de entender a Trindade. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Aliás, já estou falando. Então, quando Jesus sobe ao céu, e ele envia o Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, começa a fazer por meio deles a mesma coisa que ele fazia através de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Diga comigo, a vida dos discípulos passou a ser uma cópia idêntica, fiel de Jesus Cristo. Amém? Então, o Espírito Santo que estava em Jesus, capacitando ele, agora está nos apóstolos, está nos discípulos, capacitando eles para realizar as mesmas obras que Jesus realizou. Amém, pessoal? E ele produz, presta atenção, abra os ouvidos, não é heresia, é fato, é só você usar a lógica. Esse que vos fala não é provido de QI elevado e de inteligência máxima, eu só estou usando a lógica e o raciocínio. Jesus se reproduziu nos seus apóstolos. Quando Jesus estava aqui, ele estava limitado ao espaço e ao tempo. Ele não podia aqui estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando ele sobe ao céu e vem na pessoa do Espírito Santo, o Jesus passou a não estar mais preso ao espaço e ao tempo. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quem aqui tem o Espírito Santo dentro dele? Você crê nisso, que você tem o Espírito Santo? Sim. Quantos têm o Espírito Santo? Levanta a mão e diga, eu tenho. O que você é? Usa a lógica.
a reprodução de Jesus na terra. Jesus está em você. Ele não está mais preso a Israel, Belém, ele está em Hortolândia. E aonde você for, Jesus irá, porque você é parte do corpo de Jesus Cristo. Você é membro deste corpo. Tem muita gente que não consegue entender isso porque começa a fazer aqueles pensamentos assim: como que eu sou parte de Jesus sendo que eu sou pecador? Pois é, meu irmão, você não é o que os seus olhos dizem, você não é o que os seus pensamentos dizem, você não é o que os seus atos dizem, você é o que Deus diz que você é. É o que Deus diz que você é. Amém, pessoal? Deus olhou para a terra e havia um caos, e Ele olhou e disse: haja luz. Se a sua vida é um caos, a palavra de Jesus te transforma. A palavra de Deus te transforma. E é isso que você precisa entender. Então, olha a importância do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 15. Vamos fundamentar isso. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, quem ama, guarda os mandamentos. Amém? Aprendemos isso já. Diga assim: Deus não aceita amor de palavras. Diga assim: com Deus, o amor tem que ser atos, práticas, ações. Amém? Se me amais, ou seja, você me ama mesmo? Então guarda os meus mandamentos. Você me ama mesmo? Então guarda. Se você não guarda, você é um conversinha fiada. Amém, pessoal? Ah, eu amo Deus, mas eu não faço isso, não faço aquilo, eu não concordo com isso. Não, então você não ama, porque quem ama, obedece. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E aí ele diz: eu rogarei ao Pai, diga comigo, e Ele vos dará outro Consolador. Vamos pegar essa palavra outro. Palavra outro quer dizer alguém do mesmo tipo, ou algo do mesmo tipo. Se eu falo para você, vou te dar outro microfone, como esse aqui, você está com esse microfone, eu digo, me dá esse aqui que eu vou te dar outro. Eu estou dizendo que eu vou te dar algo do mesmo tipo. Agora, quando Jesus diz aqui, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, Ele está dizendo que o que viria era do mesmo tipo dele. Digam glória a Deus. Está claro, sim ou não? Aí ele diz, para que fique convosco, para quanto? Para alguns minutos? Meu irmão, para sempre? Esse para sempre é uma afirmativa incondicional ou é condicional? Ele diz assim, ó, ele vai ficar convosco para sempre se você... Tem alguma coisa disso aqui? Então, apóstolo, quer dizer que quando eu não estou muito bem, ele está comigo? Tá. Aquele dia que eu estou depressivo, o Espírito Santo está comigo? Tá. E se eu cair? Ele está lá também. Mas se eu cair, o Espírito Santo não some? Não. Quando você cai, é aí que você precisa dele. Você precisa entender que ele não te abandona. Você abandona ele. Eu posso abandonar ele, mas ele não me abandona. Eu posso virar as costas para Deus. Eu posso abandonar Jesus. Eu posso desprezar a pessoa do Espírito Santo que está comigo para... Diga comigo, para sempre. Olha como que é libertador. Se você entender isso nos momentos mais difíceis da sua vida, aonde você fala assim, ninguém me ajuda. Como ninguém? Você tem alguém que está aí com você, que é Deus, que está convosco para sempre. Diga, sempre. Você pode dar glória a Deus por isso? Você consegue ficar feliz por essa informação? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Diga comigo, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade. Amém? Olha agora, presta atenção. Que o mundo não pode receber. Vamos pensar? Diga comigo, não é proibido pensar aqui nessa igreja. Bom, se o Espírito de verdade o mundo não pode receber, por que eu vou me meter como pastor de pregar para o mundo sobre pecado,
se ele não pode receber o Espírito de verdade? E por que eu estou falando isso? Porque você vê as igrejas hoje pregando contra pecado no território do pecado. Lá, você não prega contra pecado, lá você prega salvação. Jesus diz: vão pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura da terra. A palavra evangelho é boas novas. Qual é a boa nova para um pecador? Jesus te liberta. Amém, gente? Amém. Jesus é libertador. Ah, mas eu estou assim, 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 assado. Jesus sabe. O nosso pecado nunca surpreende Deus. Você pode se sentir admirado com algo que você fez. Como que eu posso ter feito isso? Você pode se reprovar dizendo: eu fiz aquilo que eu sempre reprovei. Como? Deus não foi pego de surpresa, porque Ele conhece todas as coisas. E quando Jesus foi para a cruz, Ele morreu pelos seus pecados. Mas que pecado se você não tinha feito nenhum? Você não tinha nem nascido. Todos os pecados que Jesus carregou na cruz, seus e meu, eram pecados futuros e não presentes e nem passado. Ou seja, Jesus sabe de todos os pecados que eu vou cometer durante a minha vida, e Ele já morreu por eles. O que eu preciso é só receber Jesus, porque se eu receber Jesus, Ele pode me libertar de todas as coisas. Então, para o mundo, eu prego salvação. Amém? E para a igreja, a mensagem que Paulo pregava: enchei-vos do Espírito. Sejam guiados pelo Espírito, andai no Espírito, praticai a palavra. Você vai encontrar isso. Amém? Amém. E as mensagens duras de confronto que Jesus tinha, que o João Batista tinha, era para os religiosos, os hipócritas, os escribas e fariseus, aqueles que ensinavam os outros uma coisa e faziam outra. Aqueles que dificultavam o reino dos céus para as pessoas, mas eles podiam fazer tudo o que os outros faziam. Inclusive Paulo discute com Pedro, porque Pedro tentou colocar no povo o regime da lei, mas Pedro mesmo queria viver a graça. E Paulo chega para Pedro e diz assim: como? Você quer que o povo seja judeu e você está agindo como gentil? Se você prega para eles, você tem que fazer o que você está ensinando a eles. E aí Pedro falou: puxa, você está certo, Paulo. Consegue compreender? Nós então devemos compreender a linguagem que Jesus trata conosco. Então, o mundo não pode receber o Espírito de verdade. Se ele não pode receber, não adianta eu falar com o mundo sobre as coisas do reino de Deus. Mas e a pessoa que quer? Nesse momento o Espírito Santo já está trabalhando para convencê-lo. Conseguiu entender, sim ou não? Vamos lá, continuando. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis. Digam glória a Deus. Diga assim: eu conheço o Espírito Santo de Deus. Agora olha o que diz: porque habita convosco e estará em vós. Diga comigo: habita convosco e estará em vós. Amém, pessoal? Diga assim: ele está em mim, o Espírito Santo. Bate a mão no peito e diga: ele está em mim. Diga: ele habita em mim. Amém, pessoal? Glória a Deus. Viva essa realidade. Versículo 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Diga comigo: Jesus voltou. Ele está aqui comigo. Eu não estou órfão. Como que Jesus está aí? Na pessoa do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Continuando: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. 19: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Diga glória a Deus. Olha que coisa linda, presta atenção. Jesus está dizendo: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai. Diga comigo: Jesus está em Deus.
Diga, e nós estamos nele também. E ele está em nós. O que tem aqui? Vidas misturadas. Diga assim, eu e Deus e Jesus Cristo estamos misturados. Essa é a bênção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É linda, não é? Vamos continuar, vamos lá para João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo como consolador. Olha só. Mas aquele consolador, diga comigo, consolador, o Espírito Santo, olha só, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém. Ele quer te ensinar todas as coisas, amém, pessoal? Ele quer te ensinar todas as coisas. Glória a Deus. E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Diga comigo, me fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Jesus está falando isso. O Espírito Santo faz você lembrar de tudo que Jesus disse. Ele faz você lembrar. Para você lembrar, você tem que saber. Ele não lembra o que você não sabe. Então, se você não é uma pessoa que se dedica a buscar conhecimento da palavra, você não sabe. Por isso o Espírito Santo ficará impedido de te lembrar da palavra de Deus, porque você não sabe. Qual é a moral da história? Eu preciso me dedicar em buscar conhecimento, porque quando eu precisar, o Espírito Santo me fará lembrar do que diz o Senhor Jesus. Na hora que você precisa, o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo é importantíssimo na sua vida. Ele não é um vulto, ele não é uma pomba, ele não é uma força, ele é a pessoa de Deus dentro de você. Ele está dentro de você. Você não está sozinho. Amém, pessoal? Você pode conversar com o Espírito Santo. Ele é o teu consolador. Viva essa verdade, faça uso disso. Quantos de vocês ainda não fizeram uso disso? Saem para o trabalho e não lembram que o Espírito Santo está ali com você. Chegam em casa e não lembram que o Espírito Santo está com você. Vão para a cama e não lembram que o Espírito Santo está com você. Levanta no outro dia e não lembram que o Espírito Santo está com você. Recebe uma má notícia e não lembram que o Espírito Santo está com você. As portas se abrem e não lembram que o Espírito Santo está com você. Perceba o Espírito Santo, ele está com você. Quando você estiver dirigindo naquele trânsito caótico, ao invés de você se irar, ao invés de ligar o rádio, ficar ouvindo um monte de música sertaneja, falando de traição, de cornice, implantando dentro de você tudo que não presta, lembre-se, o Espírito Santo está aqui. Comece a falar com ele. Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está comigo. Ô Espírito Santo, me ajuda. Esse trânsito me deixa muito nervoso, mas me acalma, Espírito Santo. E você vai ver, uma realidade. Amém, pessoal? Quando as portas se trancarem, em vez de você achar que você está amaldiçoado, comece a agradecer. Obrigado, Espírito. Não fez nada, não tornou visível para mim. É porque o Senhor sabe que eu posso suportar esse momento. Mas no momento certo o Senhor vai agir. E eu quero te agradecer porque eu não estou sozinho. Enquanto o mundo está desesperado, eu tenho alguém em quem crer. E não é uma crença louca, não é uma crença vazia, é uma crença com certeza que o Senhor está comigo em todo o tempo. É você levantar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está comigo. É você poder ir dormir à noite e falar: boa noite, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor cuida de mim. É entender que o Espírito Santo está conosco todos os dias. Mas às vezes a gente não vive essa verdade, irmão. Não é, por mais que a gente saiba, a gente não vive de fato isso. O Espírito Santo está com você, meu irmão. Ele está com você. Eu estou passando por isso, apóstolo, um negócio tão ruim. Lembre-se, Ele está aí com você. Deixa eu fazer uma pergunta. Em algum momento aqui eu já ajudei alguém aqui nessa igreja, pessoalmente. Apóstolo, foi muito importante. Alguém? Quem? Agora você imagina, se eu que sou limitado, estou rindo porque a irmã levantou as duas mãos ali. Se eu sou limitado, consigo te ajudar. Imagina o Espírito Santo, que não é limitado. E eu te ajudo com o quê? Com a palavra dele.
com os ensinos dele. Não é com psicologia, não é com nada natural. Eu não estou falando contra essas coisas, eu só estou dizendo que o meu método de trabalho é depender dos ensinos de Jesus Cristo. A forma que eu conduzo todas as coisas é buscando dentro da palavra de Deus resposta para os problemas diários. Todos, diante de uma adversidade, diante de um problema, a minha mente já vai automaticamente. O que a Bíblia diz? O que a palavra fala? E a minha resposta é: a Bíblia diz isso, a palavra diz aquilo. Sabe por quê? Eu creio que a palavra de Deus é o poder de Deus. E esse Espírito Santo está com você. Ele é o seu consolador. Diga comigo, consolador. Se você se sente sozinho, de repente você está lá carente, ninguém fala comigo, ninguém me dá atenção. Você tem alguém que está aí. Você não precisa falar com ninguém na sua carência. Amém, pessoal? A não ser que for alguém da mesma fé, que vai te ajudar a te colocar mais perto de Jesus Cristo. E não um covarde que vai usar a sua carência para atrapalhar a sua vida, o seu progresso. Amém? O Espírito Santo é o teu consolador. No momento de dor, no momento de dificuldade, Ele está aí para te consolar. Ele está em você. Seja sensível à voz dEle, meu irmão. Presta atenção. Outra dica: se você vive uma vida de barulho, não estou falando aqui fora, estou falando aqui dentro, você não consegue ouvir Ele. Você não está ouvindo o Espírito Santo, mas Ele está aí. No meio de todo esse barulho interno, o Espírito Santo está falando com você. Acalma o teu coração. Peça para Deus: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Não tem jeito, meu irmão. Faça uso. Você só pode saber se eu estou te falando a verdade se você praticar. Conheça se eu sou falso profeta ou sou verdadeiro. Só tem um jeito de saber. Faça o que eu estou te ensinando. Se não acontecer, eu sou falso. Você nunca mais volta aqui. Agora, se você fizer e acontecer, essa é a palavra de Deus para você. Vamos ver o Espírito Santo de Deus como nosso guia. Romanos 8,14. O Espírito Santo como nosso guia diz assim: porque todos, diga comigo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Deus tem um método, um meio de guiar os seus filhos, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o jeito de Deus mover você para tomar decisões na sua vida. O que Paulo está dizendo aqui: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo está querendo dizer o seguinte: existe um meio que Deus te move para você tomar suas decisões. Amém, pessoal? E qual é o meio para que eu tome as minhas decisões? Diga comigo: o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero te dar alguns exemplos. Qual é a forma natural das pessoas ser guiadas? A maioria das pessoas são guiadas pela circunstância. A vida deles é responder os acontecimentos. Então acontece algo, ele dá resposta, ele move a vida dele pelo acontecimento. Se tem uma crise, ele muda o negócio dele. Se ele está com raiva, ele toma uma decisão. O que está movendo ele? A raiva. Se tem uma crise, ele resolveu mudar o negócio dele, o que moveu ele? A crise. Consegue compreender? Sim ou não? Tem um desentendimento em casa, o que move ele? O desentendimento. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ser movidos por nada, somente pelo Espírito Santo. Sabe por que é importante isso? Porque você só pode enxergar o seu segundo de vida. Você não enxerga nem um segundo na frente. A nossa vida é o segundo que vivemos. O segundo seguinte, você pode não estar aqui. Então a gente não tem controle sobre o segundo seguinte, mas Deus tem. E Ele sabe guiar você. Então pensa assim, Deus, Ele foi lá no meu futuro, viu tudo, voltou e agora está me guiando, porque Ele sabe
tudo que eu posso viver, e Ele vai me guiar para que eu alcance o melhor nessa vida. Então imagina como é lindo, se Deus, que conhece o meu futuro, está aqui no meu presente, dizendo, faz desse jeito. Para onde Ele está me levando? Para o futuro glorioso que Ele tem para mim. Só que eu não sei o que está lá na frente. Eu não sei. Eu posso planejar, mas eu não sei. Não é verdade? E se eu não ouvir o Espírito Santo, no mínimo eu sou doido. Mas é verdade. No mínimo eu sou doido. Por quê? Porque eu posso aqui conduzir minha vida diferente, ao ponto de não atingir o que eu tenho para atingir no futuro. Consegue compreender? Vou dar alguns exemplos para vocês. Algumas pessoas já ouviram falar nisso, e até hoje acontece isso na minha vida e na vida de todos vocês. Se você ainda não viveu isso, ouça, Deus não muda. Ele é o mesmo na minha vida e na sua. Eu já me livrei de acidentes graves que eu poderia me envolver, mas o Espírito Santo me fez parar antes. Não foi uma e nem duas vezes. Indo para São Paulo, andando dentro da velocidade da pista, o Espírito Santo falou no meu coração muito claro. Na hora eu não entendi, depois eu entendi que era o Espírito Santo. Diminui a velocidade. Qual é a lógica? Eu não estou em alta velocidade. Consegue compreender? Se eu tivesse a 200 por hora na Bandeirante, que é 120, seria normal. Não é verdade? Mas eu estou a 120 e vem, reduz a velocidade. E eu questionei, mas eu não estou acima da velocidade. Por alguns minutos, por mais que a gente tenha experiência, às vezes a gente acha que é a nossa mente. Consegue compreender? Reduz a velocidade. Reduz a velocidade. Eu reduzi. Quando eu faço uma curva, chegando em São Paulo, que entra, tudo parado, gavetado. Se eu tivesse a 120, não ia segurar. Falei, obrigado, Espírito Santo. Esse é um exemplo. Por isso é bom ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de um acidente, mas Deus pode nos livrar de muitas coisas. É ou não é verdade? Deus pode nos livrar de muitas coisas. O Espírito Santo, ele se preocupa até com o que você come. Olha para o teu vizinho e diga assim, você está preocupado com o nutricionista, meu irmão? Você tem um particular. Eu estou falando contra o profissional? Não. A ele você tem que procurar como se organizar, mas o Espírito Santo muitas vezes está movendo você. Para de comer tanta besteira. Esse aí, para quê? A vida é uma só. Tem que comer enquanto está vivo, porque vai morrer. Diga assim, uma coisa que todo mundo sabe aqui, é que nós vamos morrer. Eita, eu vim para a igreja para ouvir isso. O problema não é morrer, o problema é como você vai morrer. Estão me entendendo? E Jesus quer te livrar de dores. Jesus quer te livrar de sofrimentos. Por isso ele coloca que um dos mandamentos é não seja glutão. Em outras palavras, traduzindo se fosse a minha mãe, não tem o olho maior que a barriga. Minha mãe fala os mandamentos de Deus diferente. Ela fala assim, para de ser guloso. Amém, pessoal? Minha mãe falava assim, não tem um zóio maior que a barriga, moleque. Então ela já estava me ensinando, não seja glutão. E o Espírito Santo pode nos mover às circunstâncias, irmão. Para de beber tanto refrigerante. Para que você fica bebendo tanto refrigerante? Ei, irmão, não sei nem porque eu estou falando isso, mas estou falando, amém? Amém? Tudo bem, queridos? Ah, pô, que pecado tem? Não é pecado, meu irmão, é a tua saúde. Amém? É a tua saúde. Você é templo do Espírito Santo. Olha para o teu vizinho e diga assim, Deus ama o seu corpinho, viu, irmão? Diga assim, Deus quer usar ele. Conserva ele para Jesus. Pode parecer duplo sentido, mas eu não fiz com essa ideia, amém, pessoal? É verdade, Deus ama você, meu irmão. Ele quer cuidar de você. E o Espírito Santo vai te guiar nisso. Diga assim, Ele vai me guiar nisso. Amém, pessoal? Em todas as coisas o Espírito Santo te guia, meu irmão. Em todas as coisas. Vou te dar um exemplo do apóstolo Paulo sendo guiado pelo Espírito Santo, presta atenção. Uma certa vez Paulo, ele programou uma viagem missionária.
Diga comigo, viagem missionária. E ele falou, vou para tal cidade e lá eu vou pregar a palavra de Deus. E quando ele se prepara para ir pregar, o Espírito Santo fala para ele, não vai. Presta atenção, se o Paulo não fosse guiado pelo Espírito Santo, o que iria mover ele? A lógica, a razão. Vamos para a lógica desse contexto, dessa história? Ele iria pregar, qual é a lógica? Por que Deus não quer que eu pregue? Então não é Deus, é o diabo. Não é verdade? Precisa ter muita vida com Deus, meu irmão. Vocês estão pegando a visão comigo? Sim. O Espírito Santo fala para Paulo, não vai para tal cidade. Mas Paulo não ia lá fazer nada de errado, ele iria pregar. E o Espírito Santo fala, fica aqui. Se ele não tivesse vida de intimidade com Deus, ele não seria guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele iria ser guiado pela lógica, pela razão. Ele iria ser guiado pelos pensamentos dele. Ué, por que o Espírito Santo não quer que eu vá lá salvar pessoas? Acho que é o diabo que está tentando me impedir. Porque o único que não quer que eu pregue é o diabo. Mas o que Paulo não sabia, e que o Espírito Santo sabia, que lá estavam armados ciladas para destruir a vida de Paulo, e Deus queria preservar Paulo. Mas Paulo não sabia disso. Diga para o seu vizinho, seja guiado pelo Espírito Santo. Então ele vai te falar coisas, meu irmão, que a razão às vezes vai questionar. Por isso que você precisa ter vida de intimidade com ele. Ele tem, se você tiver vida com intimidade com ele, ele vai ter autoridade para falar com você e você entender. Aliás, ele tem autoridade para falar com você, mas você vai entender o que ele está falando. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deixe ser guiado pela raiva. Deixe ser guiado pelo ódio. Pelo nervosismo. Está com raiva, toma decisão. Está com raiva, não toma decisão. Diga aí para o seu vizinho, está com raiva, não toma decisão, meu irmão. Apóstolo, isso é chato falar. É que você veio aqui para servir, meu irmão. Para ser servido é outro lugar. Amém, pessoal? Nós estamos servindo o irmão que está ao nosso lado. Amém, pessoal? Sendo boca de Deus, ajudando a fixar isso no coração dele. Digam glória a Deus. Vamos ver o Espírito Santo como nosso ajudador. Romanos capítulo 8, versículo 26. Estamos acabando, amém, pessoal? E aí você já ouviu falar isso, né? Piloto, quando diz que o avião está descendo, demora 15 minutos para descer. Então, quando anuncia que está terminando, mas daqui a pouco. Romanos 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito, diga comigo, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Alguém tem fraqueza aqui? Você está esperando a ajuda de quem? Certeza? Ele te ajuda na sua fraqueza. Amém? Essa fraqueza pode ser pecado. Essa fraqueza pode, você vai ver aqui, não saber como orar. Então essa fraqueza não está limitada a só uma coisa. Você tem uma tentação na sua vida, apóstolo, essa situação aqui é uma tentação. Isso é algo ainda que é muito difícil de eu vencer. O Espírito Santo te ajuda nisso. Ele te ajuda na sua fraqueza. Amém? Só que você precisa saber que é uma fraqueza. Se você não sabe que isso é uma fraqueza, ele não vai te ajudar. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como. Você sabe como orar? Nem sempre você sabe como orar. Mas o próprio Espírito, diga o próprio Espírito, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Oh, meu irmão, olha que coisa linda. Diga o próprio Espírito. Diga, eu tenho um intercessor, que é o Espírito Santo de Deus, que está orando por mim. Diga assim, a oração dele é tão intensa, que o gemido dele é inexprimível. Ou seja, eu não sei nem como. Amém, pessoal? Você tem um intercessor. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Ele está com você. Você precisa entender esse processo do Espírito Santo de Deus. Digam glória a Deus. Amém? Você pode dar graças a Deus por isso? Eu não sei quanto a você, meu irmão. Meu coração está fervendo aqui. Apesar de eu saber disso, quando eu prego isso, eu fico, sabe, com o coração cheio. Porque de verdade,
Nós não somos merecedores de tudo isso. Mas isso aqui só mostra o quanto somos amados. O amor de Deus está acima do que nós podemos merecer, meu irmão. O quanto você... Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo. Está aqui para nos consolar. Está aqui para nos ajudar nas nossas fraquezas. E quando nós não sabemos orar, Ele ora por nós. Eu me lembro uma vez, eu era garoto, eu estava trabalhando. E estava lá trabalhando. Me veio a imagem de uma pessoa na minha mente. E eu falei, nossa, eu estou pensando, lembro até hoje o nome da irmã. Chamava Emília. Eu falei, nossa, eu estou pensando na Emília. Mas por que veio ela na minha cabeça? Aí bem na hora, Deus falou comigo, intercede por ela. E eu trabalhando, comecei a orar em línguas ali. Eu falei, eu não sei o que ela está precisando. Mas o Espírito Santo, se o Senhor está precisando me usar, para através da minha vida interceder por ela, me usa agora. Meu irmão, e pasmem vocês, ela estava passando por um problema muito sério naquele momento. Eu não sabia, mas o Espírito Santo queria me usar para interceder por ela. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Você não sabe como orar? Fica tranquilo, comece a orar, o Espírito Santo vai te usar, meu irmão. Amém, pessoal? Comece a orar. Olha que coisa linda. A gente passa a ser servo, usado por Deus. E eu vou te falar uma coisa. Se você ainda nunca teve o prazer de ver Deus operando por seu intermédio, meu querido, não perca mais tempo. Olha para o teu vizinho e diga, ele está aí em você. Diga, deixa ele te usar para abençoar vidas, para transformar pessoas. Amém. Eu sei que o diabo está falando, mas quem é você? Diga para ele, eu sou filho de Deus. Diga assim, eu sou filho do papai. Amém. Ele te ama, meu querido. Só recebe. Diga aí para o seu vizinho, papai te ama, irmão. Amém, queridos. Essa é a verdade. Você tem noção que Jesus veio aqui para morrer por nós, meu irmão? O que nós fazemos por merecer? Por mais bom que sejamos, em algum momento da nossa vida a gente pensa besteira. Em algum momento na nossa vida a gente tem vontade de fazer besteira. E Deus está vendo isso. As pessoas podem olhar para nós e nem pensar, né? Mas Deus sabe. Mesmo assim Ele não desistiu de você. Sinta-se amado de Deus. Não deixe o diabo estragar a sua vida com Deus, fazendo você entender que Deus é de um jeito que Ele não é. Você tem aí do seu lado um ajudador, um guia, aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Vamos lá para encerrar. O Espírito Santo é o nosso capacitador. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Alguém pode dar glória a Deus? Diga, eu recebi poder quando o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. Diga, eu tenho esse poder. Você pode não estar fazendo uso disso. Você pode não ter essa consciência, mas isso não muda o fato. Isso não muda a realidade. A palavra de Deus está me dizendo, eu creio na Bíblia. Ele está dizendo, mas receberão poder. Esse poder não é para você se autopromover. Esse poder é para você viver as coisas de Deus na sua vida. Para você abençoar a vida. Para você ser canal de bênção. Olha lá o que está escrito. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão. Então esse poder me dá condição de ser. Ser o quê? E serão minhas testemunhas em Jerusalém. Diga assim comigo, eu recebi poder para ser testemunha. Alguém já teve causa na justiça? Alguém já teve alguma situação na justiça? Teve? Quando você tem que levar testemunha, alguém já teve? O que a testemunha foi lá para você? Prova de que você está certo. Então, quando a palavra de Deus diz que eu recebi poder para ser testemunha, eu recebi poder para ser prova. Que prova? De que Deus é verdade. E como que eu sei que Deus é verdade? Quando a minha vida começa a ser transformada de forma inexplicável. Eu tenho poder para provar a Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus dentro de cada um de vocês, para você provar desse Deus, provar que Ele é verdade,
Ele é verdade. Você não crê em Deus aqui, você crê em Deus dentro, meu irmão. Não é no raciocínio. Por mais que hoje a gente conhece Deus, por mais que hoje a gente raciocina sobre Deus, mas não é isso que vai nos segurar, é a vivência. Eu estou vivendo com Deus, não tem como negar a existência desse Deus. Não tem como negar, meu irmão. Acredite, esse que vos fala já estudou muito. E não tem jeito que quanto mais você estuda, mais você chega na conclusão de que Deus é real. Amém, pessoal? Amém. Nós receberemos poder para ser testemunha em Jerusalém. Em Jerusalém quer dizer a terra de Deus, onde o povo está todo mundo com temor a Deus. Podemos dizer em outras palavras, eu recebi poder para ser testemunha na igreja. Aqui está todo mundo na mesma fé, aqui está todo mundo querendo Deus. Eu tenho poder para viver e ver que Deus é grande aqui dentro. Mas ele não para aqui, ele diz, em toda a Judéia, ou seja, lugares distantes, e Samaria, lugares que são contra a fé, contra o poder de Deus. Você tem poder para viver onde as pessoas zombam de Deus, você tem poder para viver Deus lá. As pessoas não precisam acreditar no seu Deus. O poder que está em você não vai deixar de fluir porque as pessoas duvidam de Deus. Eles vão ver Deus na sua vida. Eles podem zombar de Deus, eles podem dizer que Deus não existe, mas não tem como ele negar que alguma coisa diferente tem na sua vida. Amém? Por experiência própria, muitos do que vão ver a transformação na sua vida vão dizer assim, você tem fé, né? Eles querem atribuir poder a você, tirando Deus da jogada. O poder está em mim, mas o poder é dele. Diga glória a Deus. Samaria e até os confins da terra. Diga comigo, até os confins da terra. Confim da terra quer dizer até em Hortolândia. Diga assim, eu tenho o poder de Deus para provar que Deus existe. Em Hortolândia, Campinas, aonde eu for, Deus vai comigo, porque eu não estou sozinho. Esse é o poder do Espírito Santo. Vamos aplaudir Jesus bem forte.